Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Olá, pessoas! Como vocês estão? Hoje eu venho aqui para falar de um episódio, gravar um episódio interessante que tem aparecido de uma certa forma constante, né? Tanto na clínica que eu atendo, quanto nas conversas informais, quanto em comentários de vídeos que eu faço na internet ou em mesas que eu participo, e na conversa do dia a dia e, por que não, na minha própria vida também, que é essa noção do que é uma disforia, né? A gente vive um sistema social muito complexo de produção de subjetividades e eu não estou falando apenas de uma subjetividade, eu falo de várias, desde a interpretação e análise nossa, pessoal, do nosso corpo, quanto das análises que a sociedade faz sobre o nosso corpo, como a gente percebe a nossa vivência, como a gente percebe a nossa existência, o nosso afeto, o nosso amor, nosso desejo, a nossa imagem na sociedade enquanto pessoas simbólicas e pessoas da linguagem. E pensar nisso é a gente pensar como que o nosso corpo também é lido e interpretado socialmente e mais do que isso, como que nós absorvemos, incorporamos, elaboramos e reelaboramos essas leituras que a sociedade faz de nós, a partir daí também construindo a nossa própria sociedade, né? Butler vai falar no seu texto Problemas de Gênero, Desfazendo Gênero, Fazendo Gênero, etc. Essa noção de que o sujeito, ele não é anterior à linguagem, né? A linguagem ela está posta, mas de que também não existe um corpo anterior ao sujeito. Você é o seu corpo, nós somos nosso corpo, e que como que essa ideia de um sujeito pré-discursivo, né, que as pessoas que amam a Europa e branquitude gostam de mencionar, Immanuel Kant, que vai ter essa noção de uma pessoa pré-discursiva, e que eu não acho que é por aí, eu acho que nós somos pessoas discursivas, no sentido talvez Foucaultiano, que é o seguinte, nós somos pessoas que nos produzimos na relação. Não acho que nós somos tábulas rasas que se produzem a partir do nada, que a gente nasce como uma tábula rasa e tudo que a gente vai ser produzido ali, porque vocês sabem, né, eu venho também da biologia e tenho um olhar muito para uma biologia evolucionista, mas eu não gosto de deixar essa noção predominar e mudar o significado da vida, né? A gente tem predisposições psicológicas, biológicas, genéticas, são predisposições, mas é o entorno e a convivência com o meio ambiente, com as pessoas, com tudo, com os animais, com tudo que nos cerca, que vai nos construir enquanto pessoas que vão potencializar uma predisposição, anular uma predisposição, modificar. Ou seja, nós somos pessoas feitas no discurso. O que significa pensar também que o discurso, ele não é só a coisa falada, ele é a ação produzida pela coisa falada, é aquele significado que está para além do que foi dito, cantado, feito. O discurso, ele se faz no ato, ele se faz no concreto também, ele se faz na relação entre pessoas. Então, se nós somos seres discursivos, nós também somos pessoas relacionais, que nos produzimos conforme nos relacionamos. E é um processo catalítico e autocatalítico de que a nossa ação diante de um mundo, o nosso discurso diante do mundo, produz esse próprio mundo e essa coisa produzida se volta para nós e também nos reproduz. Então nós estamos o tempo todo nos reproduzindo, produz e se reproduz com o tempo. E nessa narrativa, quando a gente pensa esse lugar da produção, a gente vai pensar a noção de disforia também. Pensar em disforia nesse sentido social que a gente tem, psicológico, patológico e psicopatológico também, onde a disforia vai falar sobre um não querer ser, um não estar, né? Se a gente pensar na etimologia do grego, disfória vem de sentimento intolerável, uma agitação extrema. Só que
o que mais a gente pode pensar em relação à disforia? Provavelmente, se você que me escuta é uma pessoa gorda, você já sentiu que ser uma pessoa gorda é um problema, que você não quer ser, e aí as pressões sociais de adequação para que você emagreça compulsoriamente, porque ser uma pessoa gorda não é bom, é feio, é ruim. E eu já vi até influencers idiotas falando que o ser humano deveria ser magro. A magreza é a grande marca da beleza, da disciplina, e seja lá o que for. Se você é uma pessoa negra, provavelmente você já sentiu que ser uma pessoa negra no Brasil, no mundo, né, ocidentalizado, não é bom. Porque ser uma pessoa negra é se associar a imagens de sujeira, de animalidade, como se as outras pessoas não fossem humanos, né? Mas é de desumanizar, descaracterizar, tirar a dignidade. Se você é uma pessoa com deficiência, seja qual for, você também pode ter olhado ao redor e falado, nossa, eu tenho um problema, eu tenho um defeito, isso não tá bom, isso tá errado. Ou se você é uma pessoa neurodivergente também, o seu modo de interpretação cognitiva no mundo não se encaixa no que um mundo supostamente neurotípico vai elencar como o comportamento, o pensamento e o raciocínio ideal. Ou você está muito devagar no seu tempo, ou você está agitado demais, ou você está com pensamentos que são pensamentos que chamam de intrusivos. Enfim, né? O seu pensamento não condiz com a média. E aí você entra num processo de, eu acho que o problema sou eu, será? E aí tem outras questões, né? Se você é uma mulher, você não está dentro da masculinidade patriarcal, o problema é que você é uma mulher e mulheres são seres inferiores. Tudo isso é o que a sociedade, no seu discurso cotidiano, social e histórico, produz sobre nós. E corpos trans? A mesma coisa. O nosso corpo é um corpo que está em movimento, que está se produzindo também pela nossa experiência. E às vezes a nossa experiência, a nossa subjetividade não condiz com aquilo que foi assignado por um aparelho médico, familiar, religioso e social para o que a gente deveria ser. E nesse sentimento do que a gente deveria ser, em vez do que a gente poderia ser, é um lugar que vem dessa disforia, que vem desse lugar caracterizado por esse sofrimento intolerável, que é produzido a partir de um discurso hegemônico. E aqui a gente poderia elencar uma série de outras coisas que vêm a partir do mundo, que vêm a partir da construção social, onde a gente, sem perceber às vezes, acaba pegando trechos das narrativas, significados silenciosos e não ditos, e associando isso à nossa própria imagem. O resultado é que a gente se olha no espelho e vê no espelho uma imagem diferente do hegemônico, diferente do que socialmente é colocado nesse lugar de hegemonia que é o predominante, o dominante. O predominante já é uma marca interessante de pensar, né? Predominante, que está dominando antes mesmo de você se entender pessoa, que está anterior à construção da sociedade, que antes da gente nascer já dominava o discurso. E é isso, e por isso talvez, que essa noção de disforia afeta tanto a nossa vivência, afeta tanto a nossa vontade de ser quem a gente é, e quando a gente quer ser o que a gente é, a gente entra nesse processo de achar que o fato de querer ser o que a gente é, só porque não está nomeado dentro do hegemônico, dentro do que todo mundo está dizendo, a gente sente uma certa ansiedade, uma certa sensação de inadequação, achando que a culpa é nossa. Mas não tem isso, né? Apesar desse efeito drástico, adoecedor e esse efeito disfórico de existência, a gente podia pensar também o que pode estar por trás disso. E é sobre isso que eu quero conversar hoje aqui. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, de que o que você está chamando de disforia, de incômodo profundo, de sofrimento por uma inadequação, de uma agitação extrema em relação a você não estar pertencente ao que a norma disse que você é, e isso gerar sofrimento. Por que que a gente vive desse jeito? Como que a gente pode pensar outras maneiras de existência, outras maneiras de elaboração da vida e outras maneiras de sentir o desejo? Porque o que a gente está chamando de disforia, e é isso que eu quero conversar até o final do episódio, espero chegar no final desse episódio com essa contribuição, é dizendo que o que a gente está chamando de disforia pode ser sinal de euforia. A gente pode ter uma euforia de viver a nossa identidade, o nosso corpo, o nosso desejo, a nossa subjetividade, só que num lugar que vai contra as normas, num lugar dissidente, e pensar,
é nosso direito poder sentir euforia pela nossa existência. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Para a gente começar aqui, acho que vale a pena a gente pensar nesse lugar da definição, né, de disforia e etc. E vamos lá. Primeiro, pensar que, igual eu falei, disforia, embora está muito no debate, né, relacionado a gênero, não necessariamente tem a ver com gênero somente. Pode estar relacionado com várias outras coisas. Na medicina, esse termo vai ser muito utilizado para descrever um estado da emoção dessa pessoa. É um sentimento, como eu disse, de uma insatisfação extrema. Vai vir com a tristeza, a pessoa fica muito irritável, é um mal-estar e pode ser acompanhada com transtornos psicológicos tipo ansiedade e depressão. Se você joga rapidinho ali no Google, o Google vai te dar algumas definições e vai abrir ali, por exemplo, a Wikipédia e vai falar que, abre aspas, disforia é uma mudança repentina e transitória do estado de ânimo, tais como sentimentos de tristeza, pesar e angústia. É um mal-estar psíquico acompanhado de sentimentos depressivos, tristeza, melancolia e pessimismo. E vai dizer outras coisas do tipo, a 11ª revisão da Classificação Internacional de Doenças, né, o CID-11, define disforia como, abre aspas, um estado de humor desagradável que pode incluir sentimentos de depressão, ansiedade, insatisfação, irritabilidade e infelicidade. E algumas drogas, segundo esse texto aqui ainda, vai falar assim, né? Algumas drogas podem produzir disforia. A exemplo de agonistas de receptores K-opioides, como a salvinorina, que é vinda de uma planta, né? A Salvia divinorum, o butorfanol e a pentazocina. E vai falar que tem outros efeitos, outras coisas que vão ser drogas depressogênicas ou ansiogênicas que também podem causar ou estar associada à disforia, tá? Certo. Dito isso, vamos pensar também que, você tá falando no Wikipédia, não gostei de Wikipédia, pega outra fonte. Vamos lá numa outra fonte, por exemplo, o dicionário Michaelis. Vai dizer que no campo médico-psicológico é quase repetido, né? É uma instabilidade de humor acompanhada de mal-estar, inquietude, frequentemente reações coléricas. E ainda pode ser uma inadequação da pessoa com relação ao seu sexo, pode acarretar depressão profunda e outros transtornos de ordem psicossocial. E aí, o que eu acho mais absurdo dessa definição do Michaelis, que eu estou acessando isso aqui hoje, dia 5 de dezembro, e tem ali no item 2 dizendo que inclui o transexualismo, o travestismo e a situação de hermafroditismo e de intersexo. Isso aqui é um negócio tão absurdo que em 2024 tá aqui essa coisa super transfóbica na definição desse dicionário, né? Mas eu quero trazer aqui para a gente pensar a respeito. E aí vai ter um negócio também como disforia pré-menstrual, que é a forma mais intensa da síndrome pré-menstrual em que predominam alterações de humor e comportamento, piorando o desempenho social, profissional e a qualidade de vida, que é o que chamam, né, de transtorno disfórico pré-menstrual, a TDPM, que é quando durante o período menstrual essas pessoas que menstruam ficam num grau muito mais irritadiço, mais angustiado, mais ansioso, mas um grau muito, muito, muito elevado mesmo, né, que é a TDPM. E, enfim, essas são definições daqui. Mas e se a gente procurar, por exemplo, o que está sendo dito, vamos dizer, algum artigo acadêmico científico, o que eles dizem? Um artigo publicado no Journal of Affective Disorders vai falar um pouco sobre isso, né, de autoria de Giovanni Stangelini. É de junho de 2024, o nome do artigo traduzindo para o português vai ser Disforia como sintoma de humor transdiagnóstico e como experiência vivida, lições de prosa e poesia e filosofia. Tá em inglês o artigo, eu vou colocar o link aqui embaixo, mas ele diz a seguinte coisa, né? O humor disfórico aparece entre os sintomas de várias condições psicopatológicas, incluindo transtorno depressivo maior e distimia, segundo a APA, mas também disforia de gênero, síndrome pré-menstrual,
transtorno de personalidade limítrofe, esquizofrenia prodrômica, estados afetivos mistos, psicoses paranoides, etc. Geralmente é definida como um estado de humor desagradável, caracterizado por mal-estar, irritabilidade, inquietação e desespero. A disforia pode variar em intensidade e duração, desde sensações leves de mal-estar até profundo sofrimento emocional. A disforia geralmente envolve narrativas complexas que resistem a descrições e explicações simplistas. As pessoas disfóricas sentem-se sobrecarregadas por um peso que as impede de se mover e, ao mesmo tempo, incita o movimento. A inércia que acompanha a disforia está intimamente ligada ao impulso vital, embora desordenado e sem propósito. A disforia é vivenciada tanto como uma estagnação mortal, quanto como um impulso caótico e selvagem que traz consigo uma aspiração absurda de explorar as partes mais obscuras de si mesmo em busca de um vislumbre de significado e autenticidade. Fecha aspas. E é a partir daí que eu quero começar pensando, né? A gente viu que essas várias definições, independente do meio que a gente procura, tá falando muito de alguma coisa que causa um sofrimento, que causa uma irritabilidade, uma ansiedade, uma angústia, um desespero, né? Mas acho que a gente pode já começar anunciando que esse tipo de classificação parte de um normal. Para que você seja considerado uma pessoa que está disfórica, tem que ter aquela pessoa que é considerada talvez eufórica, ou então, em outras palavras mais simples, é aquela pessoa que está de bem com a sua imagem, com o seu corpo, com a sua noção de si. Mas que imagem é essa que é colocada como referência? A gente sabe, né, a origem da clínica, a origem da psicologia, tal como a gente vê no Ocidente, da psiquiatria, da medicina, ela é baseada no contexto de branquitude também. No contexto de cisgeneridade, de heteronormatividade. Pessoas podem ter disforia de sexualidade também. A gente não falou isso no começo, nos exemplos, mas também é uma coisa que aparece. A pessoa tem o seu desejo, a sua atração, sabe, por outros corpos e pessoas e sexualidades, modos de vivenciar o próprio desejo do corpo, e isso vai entrar num processo disfórico quando esse desejo, essa pulsão, né, essa vontade de realização do desejo passa por caminhos que não são os caminhos normativos, que não são os caminhos que são produzidos socialmente para que eles aconteçam. E é nesse momento onde o desejo do sujeito, daquela pessoa, se cruza, se confronta com a normalidade, com a normatividade, com a hegemonia, que esse desejo volta para o sujeito, né? Volta para aquela pessoa que tem o desejo, volta como uma culpa, como um problema a ser corrigido, como algo que está errado. E esse erro, esse desconforto, essa inconformidade ou essa ideia de inadequação produz em quem deseja esse sentimento de que está errado, de que está tudo funcionando errado, que não deveria ser assim, que não deveria ser desse jeito. E aqui eu lembro uma frase, né, de Paul Preciado no seu livro Um Apartamento em Urano, Crônicas de Travessia, de 2020, está lá na página 141. E acho que é interessante a gente ler e pensar sobre isso, e Preciado vai dizer a seguinte coisa: para falar de sexo, de gênero e de sexualidade, é preciso começar com um ato de ruptura epistemológica, uma condenação categórica, uma quebra da coluna conceitual que permita uma primeira emancipação cognitiva. É preciso abandonar totalmente a linguagem da diferença sexual e da identidade sexual. O sexo e a sexualidade não são propriedades essenciais do sujeito, mas antes um produto de diversas tecnologias sociais e discursivas, de práticas políticas de gestão da verdade e da vida. Não há sexo nem sexualidades, mas usos do corpo reconhecidos como naturais ou sancionados como desviantes. E a partir disso, a gente vai pensar como que, a partir de uma linguagem, a partir da assunção dessa linguagem, né, acreditar que essa linguagem define as existências, é a partir dela que a gente vai olhar para aí e vai pensar, tá bom, existe um certo, existe um caminho único, existe um modo de pensar a vida, e esse modo não é o que eu estou sentindo, não é o que eu quero, não é o que eu desejo. Como que eu vivo isso? Às vezes a pessoa vai vivendo isso, e às vezes não.
às vezes esse sentimento disfórico produzido no lá fora afeta a gente aqui dentro, como não seria diferente, e pode afetar nesse lugar de paralisação do movimento, que é um movimento de saída desse casulo, dessa crisálida socialmente posta, e a gente não consegue se movimentar porque tem medo, tem culpa, tem ressentimento de romper com a norma, romper com a normatividade, romper com os sentimentos gerais que a gente está pensando, e aí a gente entra em conflito. E aí eu repito, a disforia não é sua. A disforia vem de fora. Ela está dentro de um outro contexto, de um outro significado, de um outro modo de produzir a vida. E eu quero ler daqui a pouco um texto de uma pessoa muito querida, que eu considero muitíssimo inteligente e que tem assim uma produção muito boa, tanto em outros livros, que é uma travesti negra que está fazendo psicologia na UERJ, e é uma pessoa que eu considero mesmo assim uma pessoa muito inteligente, que fez inclusive a tradução de um texto da Sandy Stone que chama O Império Contra-Ataca, um manifesto pós-transexual, que foi escrito lá em 1987, né? Mas que essa pessoa, Angie Barbosa, fez essa tradução. Eu vou até ler alguns trechos disso, mas tem um texto de Angie que está lá no Medium, e que depois eu vou ler o texto aqui na íntegra. Angie autorizou ler o texto todo na íntegra, porque eu acho que é um texto muito importante, um texto que está aqui falando sobre esse assunto de um jeito muito acolhedor, crítico, reflexivo e concreto, porque fala da materialidade da vida, da vivência de nós, pessoas trans, pessoas negras, que estamos ali pensando o que é, né, a nossa existência enquanto um corpo na sociedade. E esse texto anterior que eu mencionei, de Sandy Stone, que foi traduzido por Angie, tem uma parte ali na introdução, que são as notas dela sobre essa escrita, e ela traz ali alguns trechos de um outro texto de Gabriel para a gente pensar. Eu vou deixar o link também do texto traduzido por Angie. Vocês podem acessar o PDF. E tem uma parte que está escrito ali na página 5, que é um trecho de Gabriel que Angie coloca, que eu acho que é muito interessante a gente olhar como que esse lugar, né, que soma-se também a essa fala de Preciado, vem produzindo sobre o gênero esse lugar onde existe essa disforia produzida pelo sistema. E aqui eu faço um convite para você. Sempre que eu falar de disforia, de gênero, interprete isso também como outras disforias, para você ver se não se encaixa na sua vivência, seja ela qual for a sua vivência. Repare que um modo importante da gente fazer leitura sobre o mundo é a gente conseguir pegar trechos, textos, leituras e interpretações de uma coisa e ver o quanto que essa coisa se encaixa em outras, né? Porque às vezes a gente fala, eu quero estudar disforia, e vai ler só coisa que tem a palavra disforia. Quero estudar, por exemplo, uma coisa que sempre me perguntam, Andreone, o que você recomenda para eu aprender sobre não monogamia? Eu falo, leia o mundo, leia as coisas, leia qualquer coisa, e entenda como isso fala do afeto, do controle, do desejo, e você vai estar estudando não monogamia. Então vamos aprender também a fazer leituras de outras coisas para interpretações e contribuições em áreas diferentes. E embora esse texto está totalmente dentro da ideia de disforia, esse texto, O Império Contra-Ataca, né, o manifesto pós-transexual, embora esse texto está totalmente dentro, é também importante a gente aprender a ler isso para pensar raça, para pensar gênero, corporeidade, pensar também neurodiversidade, neurodivergência especificamente, e entender como o mundo ele se conecta, e que existe uma narrativa muito anterior a nós, e que está num sistema hegemônico de conhecimento que quer produzir sobre o sujeito, sobre a pessoa, a disforia. A disforia não é nossa, não fomos nós que criamos. Ela nos afeta porque nós estamos em contato com o mundo. Então, nesse trecho aqui, por exemplo, que está ali na página 5, diz a seguinte coisa. É que um dos modos pelos quais as pessoas justificam a opressão de pessoas de qualquer gênero ou sexualidade alternativa é dizendo que a norma social é natural. Isto é, que de fato ela se origina na autoridade da própria natureza. Em outras palavras, ela vem de Deus, de uma autoridade para a qual não se há apelo. Tudo isso é, de fato, uma completa fabricação, uma construção. Não há nenhum sexo natural, pois o sexo, mesmo como uma categoria médica ou cultural, não é nada mais do que o resultado momentâneo das batalhas sobre quem controla os significados da categoria. E aí, mais pra frente, no final da página 6, vai dizer:
Agora, às vezes é útil compreender o mundo lendo ele, aplicando técnicas de análise textual. O pressuposto aqui é que somos todos narradores compulsórios, que toda ação civilizada consciente pode ser interpretada como a narrativa de uma história. Prédios contam histórias de riqueza relativa, carros contam histórias de velocidade e prestígio, e corpos contam histórias muito complexas de desejo e aventura, fracasso e conquista, dominação e submissão. Agora, se substituirmos homem por mulher, corpos por texto, estamos falando dos tipos de violência textual que sugeri. Quando construímos a história que nossos corpos contam de um mundo que perturba o mecanismo de significação, estamos incorporando a violência textual. O que isso aqui está falando, né? Está falando que a gente tem esse costume, esse aprendizado quase colocado contra a nossa força e nossa vontade no nosso olhar, e a gente vai pensar que tudo que está feito e está dado é natural. Alguém criou, e para quem é religioso e cristão e etc., vai acreditar piamente, né, de que esse tipo de coisa realmente é natural. O natural é ser cis, o natural é ser homem ou mulher, o natural é ser branco, o natural é ser uma pessoa magra, o natural é ter um pensamento, seja lá o que isso significa, um pensamento neurotípico. Enfim, a gente aprende que existe um natural a partir do qual se desenha o que é antinatural, o que é errado, o que deve ser corrigido. E nesse olhar do que deve ser corrigido, do que deve ser feito, do que não deve ser feito, a gente acaba desenhando um mundo no qual a gente aprende muito como não ser o contra, como não fugir. É o que eu falo muito sobre o nojo moral. A gente tem vários tipos de nojo, né? Entre eles o nojo moral, que é esse nojo produzido a partir de quebras da normatividade. A gente tem uma aversão a quebrar a norma. E o colonialismo, ele captura esse sentimento que a gente tem, essa emoção do nojo, que é algo evolutivo, e mobiliza ele nesse lugar de construir significados que devam ser tomados por aversivos. E a gente aprende esses significados que são tomados como aversivos. E aí, quando a gente vai nesse mesmo texto de Sandstone, já agora na escrita da própria Sandstone, que também é uma travesti, tá? É importante lembrar isso, é uma mulher trans, tá lá na página 13, que é um tópico número 3, que é colocado como também uma citação a Donna Haraway, que vai pensar numa questão baseada no sentido de que como as coisas são organizadas no mundo. O item 3 tem o seguinte título, né? E essa é uma citação de Donna Haraway para esse título, para esse item 3. Toda realidade na cultura do capitalismo tardio almeja tornar-se uma imagem de sua própria segurança. É bom a gente pensar que essa realidade vai tentar construir nesse olhar, construir nessa ideia do que é vida, do que é mundo, do que é sociedade, como se fosse algo também para deixar a segurança, para deixar esse lugar que mantenha a sociedade como ela é, que mantenha a sociedade no sentido de que se construa um lugar de segurança do quê? Da própria noção de integralidade, da própria noção de sujeito universal. E tudo que visa quebrar esse sujeito universal, romper com essa lógica do que é uma pessoa e como ela deve ser, isso vai ter uma produção sobre os corpos de disforia. Essa é a minha opinião, pelo menos. E quando produz esse sentimento de disforia, o que o sistema está fazendo? O sistema está produzindo sobre as pessoas um mecanismo de regulação, uma regulação normativa do desejo da subjetividade. E aí, em cima dessa coisa de nojo moral também, vai se produzir quais são as identidades aversivas à norma. Aquelas identidades que devem ser combatidas porque elas são sujas, porque elas são nojentas, porque elas contaminam. Se você quer construir um grupo onde a sociedade coloque esse grupo nas margens e elimine, inclusive, esse grupo, diga para a sociedade que esse grupo contamina. Assim foi com judeus, assim foi com as pessoas negras escravizadas de África, assim foi na pandemia, na epidemia HIV/AIDS, assim vai ser em qualquer outra circunstância, assim vai ser com pessoas pobres, e aí vai ter com várias relações onde o sentimento de contaminação produzido por esse fetiche colonial da pureza dos corpos, da higienização dos corpos, da limpeza, que, né, vai transformar então
todo esse fetiche colonial por embranquecimento e limpeza num fetiche que também produz o sujo, nojento, contaminante. E é a partir daí que essa produção disfórica do ser e do desejo entra como um mecanismo discursivo de regulação. Se toda pessoa que rompe com a normatividade sente a disforia e cede a essa disforia, essa pessoa se retrai, ela se revolta contra si mesma, entra no seu lugar de adequação, por mais sofrimento que isso cause, por mais insatisfação, irritabilidade, ansiedade, desespero que isso cause, isso ainda mantém aquele corpo reproduzindo a norma. E se a gente está falando de discurso, que o discurso se faz na prática e na ação, para a sociedade normativa estabelecida como ela está, não importa muito como você sente a coisa, importa como você reproduz. Eu falo muito de broderagem, né? Esse pacto praticamente narcísico do homem supostamente hétero, onde ele mantém a sua estética heterossexual, porque isso dá privilégios a partir do momento que mantém a fluidez social dele, mas por trás da cena, ele também realiza o seu desejo homoafetivo, homossexual, se relacionando com outros homens supostamente héteros, porque todos têm coisa a perder, então ninguém pode denunciar ninguém. Mas socialmente, são aqueles homens machão, que vai ter seu carro, sua moto, vai exibir suas mulheres e sua masculinidade no ato discursivo do comportamento de produção e reiteração da masculinidade. Eles ainda têm essa vantagem, né, nos calabouços da masculinidade, de realizar o seu desejo ocultamente, no sigilo. Só que nem todo mundo consegue realizar seus desejos no sigilo. E como não consegue, quando a disforia ganha lugar, essa pessoa entra por baixo da cena e vive o seu sofrimento continuado. Só que no discurso social, a hegemonia continua predominando. E lendo aqui um trecho que começa ali na página 20, no final da página 20, né, do texto de Sandstone, traduzido por Angie, eu quero falar a seguinte coisa, né, que está escrito ali, que é importante para a gente pensar nisso, como que também o saber acadêmico vai produzindo socialmente uma noção do que é corpo, do que não é. E, novamente, eu vou ler em relação a gênero, mas faça essa leitura em relação a qualquer outra característica do indivíduo, da subjetividade, do corpo, da nossa imagem perante o mundo, que eu acho que isso aqui também se encaixa. Sandstone vai dizer a seguinte coisa: a origem das clínicas de disforia de gênero é um olhar microcósmico para a construção dos critérios de gênero. A ideia fundacional para as clínicas de disforia de gênero era, primeiro, estudar uma aberração humana interessante e potencialmente financiável, e segundo, providenciar ajuda, como eles entendiam esse termo, para um problema corrigível. Algumas das primeiras clínicas não acadêmicas de disforia de gênero faziam cirurgia sob demanda, o que significa dizer que o faziam independentemente de qualquer julgamento por parte da equipe clínica em relação ao que veio a ser chamado de uma escolha de gênero adequada. Quando as primeiras clínicas acadêmicas de disforia de gênero foram fundadas numa base experimental nos anos 60, a equipe médica se recusava a realizar a cirurgia sob demanda por causa dos riscos profissionais envolvidos na realização de cirurgias experimentais em sociopatas, entre aspas. Nessa época, não haviam critérios diagnósticos oficiais. Transsexuais eram ipso facto qualquer pessoa que se inscrevesse para receber assistência. Profissionalmente, essa era uma situação arriscada. Foi necessário construir a categoria, entre aspas, transexual, segundo as linhas tradicionais e práticas de costumes, para construir critérios plausíveis de aceitação numa clínica. Profissionalmente falando, era necessário um teste ou diagnóstico diferencial para o transexualismo, e abrindo parênteses, hoje a gente não usa mais a palavra transexualismo, mas na época era o que usavam, fecha parênteses, que não dependesse de algo tão simples e subjetivo quanto o sentimento de que se estava no corpo errado. O teste precisava ser objetivo, clinicamente apropriado e passível de repetição. Mas mesmo após uma considerável quantidade de pesquisas, nenhum teste simples e não ambíguo para a disforia de gênero pôde ser desenvolvido.
A clínica de Stanford estava no negócio de ajudar pessoas, junto com suas outras intenções, conforme os membros entendiam o termo. Portanto, as decisões finais de elegibilidade para a redesignação de gênero eram tomadas pela equipe com base em um sentimento individual de adequação do indivíduo à sua escolha de gênero. A clínica assumiu o papel adicional de clínica de arrumação, ou grooming, ou a escola de charme, porque, de acordo com o julgamento da equipe, os homens que se apresentavam como pessoas que queriam ser mulheres nem sempre se comportavam como mulheres. Stanford reconheceu que os papéis de gênero poderiam ser aprendidos até certo ponto. O envolvimento deles com a clínica de arrumação era um esforço para produzir não simplesmente fêmeas anatomicamente elegíveis, mas mulheres, ou seja, fêmeas generificadas. Como comentou Norman Fisk, abre aspas, eu agora admito muito francamente, nas fases iniciais estávamos declaradamente buscando candidatas que teriam as maiores chances de sucesso, fecha aspas. Na prática, isso significa que as candidatas para a cirurgia eram avaliadas com base em suas performances de gêneros de escolha. Os critérios constituíam a definição inteiramente aculturada e consensual de gênero, e no espaço de sua atuação podemos localizar uma instância real do dispositivo de produção do gênero. Isso levanta uma série de perguntas complicadas, as duas principais sendo: quem conta a história para quem? E como os narradores diferenciam entre a história que eles contam e a história que eles ouvem? Uma resposta é que eles diferenciam com grande dificuldade. Os critérios que os pesquisadores desenvolveram e então aplicaram foram definidos recursivamente através de uma série de interações com as candidatas. E aí Sandy vai continuar, uma boa narrativa, recomendo muito esse texto para vocês. E a partir daí a gente começa a pensar o que a gente está entendendo nessa produção do gênero e nessa colocação da organização dos corpos numa sociedade, como que existe todo um discurso médico, né? Se exigia que tivessem comportamentos para o gênero que a pessoa queria assumir. E aí, se essa pessoa não tinha, ela não era eleita para fazer a cirurgia de redesignação ou de designação sexual ou de gênero. Então, a pessoa tinha que ter uma leitura que permitisse isso. A gente fala o tempo todo sobre a autorização, entre aspas, do corpo cisgênero, que é poder fazer procedimentos estéticos, procedimentos do corpo, modificações corporais, das quais elas quiserem, seja preenchimento labial, preenchimento de glúteos, de peito e etc, o que for, harmonização do rosto, sei lá o que ela quiser fazer, até quebrar uma costela e fazer qualquer outra coisa, ela pode, porque é um corpo natural, no mundo normal, normatizado, que só quer fazer uma modificação. Ela não quer transformar a sua imagem e existência, ela só quer fazer uma transformação. E isso o sistema deixa acontecer. A pessoa vai lá na clínica, faz o procedimento e pronto. Quando fala de identidade de gênero, né, quando fala de raça, quando fala de uma série de outras coisas, o sistema não gosta. Porque uma pessoa que coloca-se no mundo rompendo com a lógica cis-heteronormativa, ela está rompendo com um discurso que funda o próprio Ocidente. A gente está falando de raça, está falando de corpo, de gênero e sexualidade, que são as coisas que organizam a própria ideia do colonialismo. O fetiche colonial não vai permitir que uma pessoa queira simplesmente chegar e romper, derrubar suas paredes. E aí, quando a gente faz esse movimento de questionar o próprio sistema na sua base, uma série de resistências do próprio sistema vai entrar para que o seu corpo não seja colocado como esse objeto que, ao se fazer, revela para o mundo. Ao se fazer, se revela para a própria sociedade como ele é e como ele está. Aquele texto de Céu Cavalcante que ela escreveu em 2018, Céu Cavalcante é uma travesti, e ela vai falar assim, uma frase que eu acho muito incrível, interessantíssima para a gente pensar essa narrativa, para a gente pensar isso que a gente está falando aqui, sobre como que o sistema não quer que a gente se movimente e que nem a gente mobilize o nosso desejo, a nossa emoção. A frase vai dizer um negócio que é muito isso mesmo, vai dizer assim: se o monstro é aquele que ameaça ao revelar, o principal perigo que o corpo trans representa nessa perspectiva é o fato de revelar o caráter artesanal da construção de todos os corpos, inclusive os não trans, bem como a artificialidade
que sustenta a fronteira e que pode facilmente ser borrada. Então o colonialismo ele tem as suas fragilidades, por isso que ele é tão violento, por isso que ele é tão sistematicamente destrutivo de tudo que se coloque como estranho, como não adequado, como o não pertencente à norma. E aí o que é feito para que essa não adequação seja mantida em outras dinâmicas? A disforia. Para mim, a disforia ela é um dispositivo colonial, ela é um dispositivo talvez que pode ser chamado até de sexualidade, né? É um dispositivo que ele é acionado toda vez que um corpo não se adequa a uma normatividade. Então, esse dispositivo, toda vez que um corpo se olha e vê no seu espelho um reflexo daquilo que ele gostaria de ser, e essa subjetividade encontra no social um choque que revela que não deveria fazer essa mudança, o dispositivo é acionado e a disforia ela entra como algo que é regulatório, mas um regulatório que é no âmbito da violência, do abafamento, da invisibilidade e da morte mesmo, do genocídio. Eu publiquei um artigo recente publiquei com Jarlenes, um artigo recente que chama O Nojo como Arma na Guerra Colonial contra Existências Trans. E ali a gente vai discutindo como que o nojo é uma ferramenta também que atua nesse dispositivo. Eu não uso o termo dispositivo, nem a disforia enquanto dispositivo, mas aqui eu digo, o nojo atua como uma ferramenta desse dispositivo que vai causar aversão dentro do próprio sujeito, da própria pessoa, mas também produzida socialmente. E é necessário a gente pensar sobre isso. E ainda falando de Sandstone, eu acho que uma das maiores contribuições desse texto, do pensamento de Sandstone, é que ela vai trazer para as pessoas trans essa noção de que elas têm agência, de que elas também são seres que não estão ali passivamente no ambiente clínico, médico, psicológico, psiquiátrico, psicanalítico, como sujeitas totalmente desprovidas de agência. Elas têm agência. E Sandstone leva isso no texto muito a sério, fala dessa possibilidade da gente ler o corpo como um texto e fazer modificações como um texto, escrever e se inscrever na sociedade como corpos que também têm agência. E aí tem uma parte que eu acho muito interessante, que vai ter lá na página 22 do texto de Sandstone, que ela vai dizer assim, né? Levou um tempo surpreendentemente longo, vários anos, até que os pesquisadores se dessem conta de que as razões dos perfis comportamentais das candidatas atenderem tão bem às descrições de Benjamin era que as candidatas também tinham lido o livro de Benjamin, que foi passado de mão em mão na comunidade transexual, e elas estavam apenas muito felizes em demonstrar o comportamento que as levaria à aceitação para cirurgias. E é assim, né? Eu acho isso muito interessante, porque a gente também tem as nossas ferramentas de regulação e as nossas ferramentas de passar pelo sistema, de burlar o sistema. A euforia é tão grande para realizar o seu corpo, o seu desejo, a sua expressão, que a gente se instrumentaliza do próprio sistema. Eu acho assim que essa é uma ferramenta muito boa do nosso tempo, muito boa das nossas comunidades e como a gente consegue vivenciar a própria transgressão como um ato anticolonial nesse próprio lugar mesmo, sabe? De que a gente vai, olha para as cenas como elas estão dadas e fala, tá bom, é isso que vocês querem que eu faça para entrar nesse espaço? Pois eu vou fazer. Vou fazer e vamos lá. E não necessariamente a gente adere à tecnologia como uma adequação da nossa identidade. A gente usa da tecnologia vigente para poder produzir a nossa identidade transgressora. E é isso que eu acho interessante nesse texto. E aí, agora, comentando sobre isso, eu quero ler o texto de Angie Barbosa, que está no Medium, e que o texto de Angie chama Disforia. E eu quero ler esse texto, é um texto relativamente longo, o tempo de leitura do Medium fala que é 8 minutos, mas acho que eu vou ler mais, porque eu leio às vezes devagar. E eu quero ler esse texto que Angie escreveu lá no dia 17 de setembro de 2024, e que é um texto que eu acho que muita gente deveria ler, que é muito importante, e que eu quero ler aqui na íntegra para vocês irem sentindo como que é uma travesti falando sobre essa vivência, uma travesti analisando como que isso aparece e como que a gente pode interpretar. E eu acho interessante que mesmo eu e Angie nunca tendo conversado especificamente sobre nojo, a palavra nojo também aparece no seu texto.
E eu quero ler para vocês, prestem muita atenção, e depois eu vou concluir, né, esse episódio falando no sentido que eu comecei, de que a disforia é esse dispositivo de controle do nosso corpo e que a euforia é um direito. Nós temos direito à euforia. Então venham comigo aqui, vamos ver o que Angie está falando. Angie começa dizendo a seguinte coisa no seu texto Disforia. Eu nunca quis colocar esse sentimento no centro da minha vida. Nunca quis aceitar vê-lo como algo que vem de dentro de mim, como uma força constitutiva de quem eu sou. Ainda assim, às vezes caminhamos lado a lado, eu e a angústia, eu e a vontade de não ser vista nem tocada, eu e a autovigilância, o policiamento do meu próprio corpo, eu e o nojo, o medo, disforia e eu. Talvez uma das maiores violências que cometem conosco seja fazerem-nos acreditar que movimentos de autoficção transcendente, como as transições, venham primeiramente de um sentimento de autorrejeição. Eu não consigo acreditar nisso. Não consigo sequer acreditar que todos os afetos que nomeamos como disforia sejam a mesma coisa. Queria deschavar essa palavra, tirá-la de contexto e perturbar a crença de que ser trans no mundo seja habitar sozinha uma incorporação imprópria e desesperada. Porque essa história captura nossas imaginações, nos retira os recursos para trabalhar com desconforto, sentir seu gosto, sua textura, mastigá-lo e vomitá-lo sobre o mundo. É direito nosso lutar contra isso. E não é que eu não tenha habitado a disforia. Eu já andei com ela, eu já a toquei, transei com a disforia, saí com a disforia, morei com ela. Mas percebo que cada vez mais ela aparece, me cumprimenta, desliza devagar sobre minha cama, se encaixa suavemente entre eu e meu amor, ou se choca contra mim como um carro numa parede. Ela não vem de dentro. É como se relacionar com um fantasma, com o que resta da distância entre quem eu sou e as forças brutais e constrangedoras do mundo, e aquilo que acreditamos estar dentro não é mais que a inflexão do mundo sobre a nossa pele, certo? A vida nos preenchendo com pequenas ou grandes cicatrizes, cortando, juntando, quebrando, fazendo buracos de respiro ou inserindo corpos estranhos que, em um momento qualquer, são sentidos. Talvez, em primeiro lugar, a disforia seja só a abertura para sentir o trauma, as marcas violentas que o gênero nos impôs. Não somos apenas desistentes, desertores, mas sobreviventes de gênero, todos nós. Estamos sentindo o custo de sobreviver e desejar utopicamente, pagando com o corpo, e o preço pode ser alto. Eu me lembro da minha primeira preocupação quando decidi que queria hormonizar, não era exatamente se eu queria ou conseguiria ser uma mulher ou não. Minha preocupação, na verdade, foi se eu era capaz de desejar outras travestis. Eu buscava seguir, acompanhar outras travestis, encontrar criadoras de conteúdo adulto que tivessem corpos com que eu pudesse imaginar que fosse ser parecido numa dieta hormonal. Antes de hormonizar, eu buscava olhar para outras travestis hormonizadas e me perguntar se queria tocá-las, senti-las, beijá-las. Era difícil, porque muitas vezes só acessamos os corpos travestis sobre lentes construídas para o desejo do homem cisgênero. E eu tinha um anseio gigantesco por uma sexualidade travesti que pudesse existir primeiramente de mim para mim mesma. Eu precisava me ver refletida e ver um futuro no qual meu corpo travesti fosse desejante e desejado. Naquele momento, conhecendo apenas a linguagem do desejo gay cisgênero, eu tinha medo de escapar completamente da esfera de corpo que eu aprendi a querer. Tinha medo de hormonizar e me sentir indesejável, nojenta. As mensagens do mundo sobre os corpos travestis são muito cruéis. Eu tinha medo de ser só desejada como um fetiche. Me perguntava como ficaria minha vida de afetos dali pra frente. Eu não gostava de macho hétero e ainda não tinha proximidade suficiente de pessoas trans com quem eu poderia trocar carinho e encontrar desejo. Até que comecei a me apaixonar pelas minhas, de pouco em pouco. O processo foi longo. Eu já pensava em hormonizar por meses e meses antes de realmente começar.
E eu sempre me recusei a olhar para os corpos das mulheres cis. Sabia que era uma violência contra mim mesma. Só pude construir meu próprio corpo conforme aprendi a me apaixonar por corpos travestis. E foram outras travestis que me aconselharam sobre o que fazer, que me pressionaram um tanto inclusive, dizendo: "Você é tão linda, por que não bota um hormônio aí? Esse vestido tá ótimo, mas imagina com peitinho." Nós nos desejávamos travestis, umas às outras. Queríamos nos construir e participar da construção das nossas irmãs. Saber disso me fortalecia e possibilitava minha existência, por um lado. Por outro, aumentava essa angústia, pois comecei a sentir o peso do abandono organizado que nos afastava da nossa saúde e autonomia. Foram nesses meses em que os médicos não me olhavam ou me olhavam como se eu fosse um bicho. Não sabiam me informar onde conseguir algum apoio para essas coisas. Me mandavam de uma unidade básica de saúde para outra, tão confusos quanto eu ou mais. Com esperança de que um plano de saúde ajudaria a tomar o desejo, escuto de uma endocrinologista que ela não pode me ajudar. Você precisa ir para o SUS, fechar seu diagnóstico de disforia de gênero. Eu estava disfórica. Disfórica com a ausência de representações de corpos travestis que me ajudassem a me apaixonar por mim mesma. Disfórica com os olhares de desdém, nojo, com as risadas. Disfórica com os comentários cada vez mais invasivos e policiadores que recebia sobre meu corpo conforme me aproximava da feminilidade. Disfórica quando ia às lojas de roupa e voltava de mãos vazias porque apenas passar pelo olhar de julgamento daquelas mulheres cisgêneras que guardavam os provadores acabava com meu dia. Disfórica dos olhares dos homens, disfórica diante dessa mulher loira que me olhava com espanto, como se fosse uma criatura de outro mundo. Disfórica com o número de pessoas na fila dos únicos 2 ambulatórios trans do Rio. Eu era pura disforia com o mundo cisgênero, com o mundo onde eu nunca me sentia tão sozinha. Eu ainda assim, eu precisava contar uma história autenticada sobre querer ser mulher e gostar de vestidos e odiar meu corpo para aquela mulher para que aquela mulher me visse como alguém digna de ajuda. Me lembro de Margot, que nos anos 60 abordava estudantes de medicina de Minas Gerais, aproveitando qualquer solidariedade que conseguisse conquistar para perguntar que medicamentos podia usar para sua hormonização. Estamos disfóricas do nojo que vocês têm de nós, disfóricas da ausência de imagens que nos desejem, disfórica de tudo nesse mundo. Comecei a hormonizar sozinha numa decisão impulsiva, intempestiva, porque estava disfórica do policiamento. Fazê-lo, segundo meus próprios rituais, foi e tem sido minha saúde. Eu sei que essa foi a mesma disforia que motivou muitos a fazer o mesmo que eu e irem ainda mais longe. Eu entendo agora como as éticas antibiopolíticas trans por vezes se colocam à frente da preservação do corpo ou do medo da dor para que seja possível afirmar radicalmente a pessoa. Estamos disfóricas do apagamento e da necropolítica antitrans, e os nossos corpos serão nossos campos de guerra, como o de Lindsay Sparrow, que aplica sua testosterona na frente do Conselho de Saúde na Flórida, como o de Indianari Siqueira, que expõe seus seios e causa uma crise de disforia no judiciário, como o de todas as travestis que se permitiram ser rasgadas por silicone industrial, como o de Margot, que cortou o pênis em frente ao hospital para demandar uma cirurgia impossível, como o de todos nós. Quando Preciado situa a disforia enquanto processo planetário, um devir trans no mundo, isso me ajudou a entender parte desse sentimento. A disforia é o conflito, em tudo, entre um regime moderno de subjetivações heterossexo-raciais, homem, mulher, branco, negro, colonizador, originário, natural, artificial, recurso, humano, e seja lá o que está por vir a partir das transformações que presenciamos. Quando nos sentimos disfóricos, não estamos implicados em uma experiência individual de sofrimento, mas sim em uma apreensão sensível da angústia que é a própria do movimento do mundo agora. Própria das existências que se debatem contra os regimes classificatórios que nos foram dados a conhecer e a própria das instituições que mobilizam suas formações reativas contra nós.
Sentimos a disforia da cisgeneridade, das escolas, dos aparelhos de saúde, da mídia, das igrejas, de nossas famílias, dos discursos, da masculinidade, da feminilidade cis. Diante daquela médica, eu senti a disforia dela, a disforia institucional dos aparelhos de saúde. O que ela me demandava é que eu construísse uma história que convenientemente privatizasse e individualizasse essa angústia. E é isso que é disforia como patologia. Uma privatização forçosa e violenta no corpo de uma angústia de nível institucional e planetário. Um sentimento de constrangimento, inadequação, restrição e não reconhecimento que, na ausência dos recursos para resistir, molda a minha relação comigo mesma como sofrimento e conflito. Mas agora não mais. Essa disforia é de todos nós e precisamos aprender a habitá-la, juntos. Estava relendo a J. Mombassa, um dos textos que mais me atravessaram, Na Quebra Juntas. Nesse texto tive a sensação de que talvez pudéssemos compreender a disforia como estilhaçamento. Há um conjunto de quebras em jogo, e para nós que transicionamos, mudando de nome, corpo e lugar nas relações sociais, há também a quebra de um determinado tipo de pessoidade. A experiência de se renomear, às vezes de ter que reiteradamente ouvir um nome que não é mais seu, de voltar a um lugar antigo e não ser reconhecida, de se ver negada em todos os espaços, de acompanhar um processo de luto de terceiros pela sua pessoa enquanto você está viva. Tudo isso opera quebras incontornáveis, a sensação de que minha respiração fica rarefeita, de que o mundo à minha volta poderia se desfazer. E ainda mais que isso, as pessoas trans aprendendo a caminhar no limite da coerência da pessoa e do psiquismo, habitando experiências de morte simbólica, destituição e depredação subjetiva, que enquanto são consideradas limítrofes para a pessoa cis, são a condição da nossa existência. Para mim, reconhecer isso torna impossível reduzir a disforia ao gênero. É também um desconforto existencial que falamos. Eu passei a enxergar a disforia como um sinal de violência. Onde chamamos algum afeto de disforia, costumo pressupor que há uma cicatriz. E percebo que quase sempre agora minhas disforias são cisforias produzidas por trauma e solidão. São um reflexo da quebra que é navegar o mundo cisgênero e predatório com o meu corpo. Reconhecer isso também mudou radicalmente minha relação com os corpos de outras pessoas trans. Me implicou em uma ética de assumir uma postura de aceitação e cuidado radical com as minhas e com nossos corpos, de recusar qualquer centralização da disforia em quem somos e de buscar linguagens e recursos que nos permitam outras formas de sentir e de cuidar. Conversando com falávamos de nossos sentimentos sobre nossa não-binaridade, sobre passabilidade ou não, e sobre como precisamos, ao longo das nossas transições, nos ajustar para viver uma vida menos violenta. Ainda que falássemos de sentimentos diferentes, ele do isolamento e da invisibilidade, que são o preço da passabilidade, eu da ansiedade da violência de me sentir hipermarcada, falávamos de uma mesma linguagem, a de mergulhar no desconforto e de querer fugir de tudo que nos aliena de nós mesmos. Essa também tem sido a conversa com Jota, que me conta da disforia de se sentir presa a qualquer tipo de classificação e do desejo de ser multiplicidade. Me relacionar com duas pessoas trans, não binárias, me dá muito espaço para me conectar comigo mesma e me lembrar que somos mais do que esses desconfortos. Eles são apenas a expressão de que aquilo que nos move a sermos trans no mundo é muito maior, mais bonito e mais expansivo do que nossos mundos comportam. Diante desse sentimento, eu tenho aprendido que o desconforto não pode ser resolvido, pode apenas ser cuidado, pode ser existencializado nas nossas lutas. Sensível às marcas que minha quebra-transição deixa no corpo, deixo que isso me envolva e me transborde. E é com essa fala de Angie que eu quero
pensar com vocês também aqui tudo que já foi falado até agora, tudo que foi construído até aqui e dizer que a disforia não é nossa. Dizer que nós não somos pessoas imunes ao sistema, mas também nós não somos pessoas onipotentes e que ser trans no mundo é um direito que nós temos. O mundo não quer que isso aconteça, ao menos não do jeito que a gente gostaria. Por isso essa construção tão insistente de um diagnóstico, de transformar numa doença, de transformar num problema, de transformar em coisas que deveriam ser refeitas, ressignificadas, reestruturadas numa linguagem médica, psicológica, psicanalítica, psiquiátrica, de controle. E nós não temos que adequar a esse controle para construir sobre isso o nosso viver, a nossa existência, a nossa vida, o nosso direito de ser pessoas. A disforia que está conosco, ela não nos define, ela não é nossa. A gente habita a disforia porque a gente transita nesse espaço, mas a gente não é essa disforia. Ela não sai de dentro, ela vem de fora. E aqui eu quero falar para todas as pessoas que estão nesse processo continuado e talvez interminável, que é a transição de gênero. A gente está constantemente produzindo a nossa identidade, nosso gênero, nosso desejo, ele está fluindo e se transformando ao longo da vida. Lembrar que é muito difícil, eu sei, não vou romantizar nunca esse lugar da transição, no sentido de que você quer e você tem direito. É verdade, deveria ser nosso direito. Mas eu sei que para muitas pessoas não é uma coisa que se dê num lugar simples e fácil. Quantas vezes o desejo por uma transição, por uma expressão do nosso gênero, porque a transição ela pode acontecer muito antes da transição, da hormonização, muito antes de uma estética. Isso está em nós, a gente percebe essa incompatibilidade com o que esperam de nós e nós queremos ser quem nós somos, né? Ou quem nós estamos. E aí muitas barreiras sociais se colocam, entre elas a família, a monogamia, a heteronormatividade, a própria ideia religiosa cristã e uma série de coisas que vão colocar como empecilhos, afetando o nosso lugar mais sensível, que é a nossa construção do afeto e do desejo na sociedade, e às vezes vai ferir tanto esse lugar que a gente aprendeu a ser, vai ferir o nosso jeito de aprendizado de amar, nosso aprendizado de expressão do corpo, mas vai ferir porque nós vamos tirar uma coisa que foi colada no nosso corpo e na nossa pele contra a nossa vontade, que é essa identidade cis heteronormativa, essa identidade branca, essa identidade monogâmica, essa identidade cristã. Quando a gente faz esse movimento de retirada, essa dor que a gente sente é essa disforia. Porque a disforia é esse dispositivo que colocam sobre nós para controlar nosso comportamento e nosso desejo, nossa subjetividade. Então, se você está nesse momento se questionando das dores que você sente, você acha que tem alguma coisa errada com você, porque você quer se produzir, né, enquanto um sujeito, enquanto um corpo que está vivendo outras experiências, mas você sente que fazer isso dá um sentimento de traição, é porque a gente está talvez traindo a nossa classe, que foi posta como nossa classe, mas que não nos representa. É porque a gente está ali nesse movimento de disruptura, de saída de um lugar ao qual nos colocaram sem o nosso consentimento. Toda vez que eu tenho que sair da minha casa, me bate assim uma tristeza muito grande, muito profunda, de olhar para o mundo e falar que eu simplesmente não posso sair sendo quem eu quero ser à vontade, sem que os olhares me consumam, me destruam, me amarguem e me tornem qualquer saída de casa, nem que seja para um mercado para comprar um pão, comprar um café, esse sentimento de tristeza me toma. Por quê? Porque é o peso dessa disforia que entra sobre nós e que coloca sobre mim esse sentimento de que eu estou fazendo alguma coisa que vai ser custosa, que pode custar até minha própria vida. É uma coisa que já foi muito tranquila em alguns momentos onde a normatividade me habitava com mais força, hoje é muito insuportável ter que sair de casa, colocar uma roupa dita feminina, né? Ter um corpo que, embora na identidade travesti, não é esse corpo que as pessoas aprenderam a desenhar como um corpo travesti, não tem seios, não coloquei seios, é um corpo que ainda tem no seu rosto a sombra da barba, mesmo fazendo depilação a laser, demora para até ficar uma pele sem a sombra da barba, porque a barba é um grande enunciador de uma masculinidade, né? Principalmente essa masculinidade hegemônica. A minha voz
voz, o tempo todo, né? Se eu atendo uma ligação, a primeira coisa que fala é o senhor. Quando eu entro no Uber, por mais que eu esteja, e aqui coloque aspas, caracterizada como uma mulher, vestindo roupas que são chamadas de femininas, de batom, de brinco, as minhas unhas, que funcionam ainda como um reforçador de um gênero, de um desgênero, meu cabelo, meu brinco, meu colar, meus adornos, meus anéis. Entro no Uber, a primeira coisa que a pessoa fala, sem nem olhar direito para mim, é simplesmente dizer: olá, amigo, boa tarde, patrão. Chego no mercado para comprar uma coisa, e aí, patrão, o que você vai querer? Obrigado, senhor. Ah, volte sempre. Ah, o senhor deseja alguma coisa? É esse lugar que esses corpos que aprenderam também a classificar os outros vão olhar para a gente, vão olhar para mim, e na sua leitura de aprendizado classificatório vão me rotular naquilo que a norma quer me manter, no que a norma quer me posicionar. E aí, quando a gente olha para si, às vezes vem essa disforia, né? Vem esse sentimento de inadequação, porque olha onde eu tô. Olha o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo desse jeito? Mas aí a gente se lembra que essa disforia não é nossa, que esse sentimento de incoerência, de inabitação não é nosso. O que nos falta às vezes são referenciais que nos posicionem num lugar que diga: tá tudo bem em você ser você. Tá tudo bem em você estar nessa sua performance, seja não binária, seja travesti, transmasculina, seja agênero, seja qual for, tá tudo bem ser você. O mundo vai olhar desse jeito para produzir em nós a ativação desse dispositivo de disforia, porque é a partir daí que vai nos constituir como pessoas inadequadas. E a mesma coisa quando a gente fala de uma pessoa negra. E eu tenho um texto no meu blog que chama O Sol e a Negritude, o racismo que me ensinou a odiar e escurecer. Também existe nesse fazer colonial esse sentimento profundíssimo de que nossa vivência enquanto pessoas, como pessoas negras, é uma vivência inadequada, uma vivência inapropriada, e por vezes a gente sente esse sentimento de disforia em relação à nossa própria raça, à nossa própria etnia, à nossa própria crença. E aí esse sentimento faz a gente odiar, inclusive escurecer, inclusive se nomear como pessoas negras, inclusive se posicionar no mundo num lugar onde ser uma pessoa negra é ruim, a gente acha que está errado. As pessoas gordas que olham para si nesse sentimento de rejeitar o próprio corpo, vem também de um lugar que é de fora. E eu não estou dizendo que é fácil a gente olhar para si, não estou dizendo que é simples a gente olhar para si e perceber a si nesse campo, né, epistemológico, subjetivo, do afeto e do amor, o quanto que nós podemos ter o direito de ser quem a gente é, enquanto nós podemos ter o direito de amar, de sentir o amor, de sentir o desejo e de olhar para o nosso corpo e falar: esse é o corpo que eu tenho, esse é o meu corpo, eu preciso gostar do que está aqui antes que a disforia torne tudo isso aqui um erro, tudo isso aqui uma abjeção, tudo isso aqui um nojo. Eu preciso olhar para mim e amar quem eu sou. Preciso entender em mim um sentimento que foi colocado também, o que vem de fora, o que vem do social, o que vem da normalização, para entender o que eu estou odiando aqui, se sou eu ou se é a sociedade. E, em geral, a sociedade nos ensina a nos odiar. E aí, quando a gente está falando nesse conjunto da disforia, o que a gente está sentindo mesmo, na verdade, esse desejo pulsante, esse desejo crescente que quase não cabe em nós, o que chamam, né, de um sofrimento insuportável, na verdade não é um sofrimento insuportável somente. O sofrimento vem em decorrência desse dispositivo da disforia, mas o que está pulsando de um modo quase insuportável é que a gente não está mais suportando conter o desejo de ser quem a gente é. Não está suportando ter que fazer tantas contenções, tantas concessões da nossa identidade para o sistema. E ao não conseguir fazer isso, o que a gente está sentindo é a euforia de ser. A gente tem tanta euforia de viver o nosso desejo, de viver a nossa vontade, de viver quem a gente é uma euforia tão grande, tão bonita, tão potente, que por vezes o sistema, notando isso, o sistema quer apagar e destruir isso, colocando no lugar a disforia. Então a medicina, que quer classificar o nosso corpo, a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, quer dizer que nós temos problemas, que nós temos incoerências de gêneros, incongruências de gêneros, que nós temos disforia de gênero, e que pode ser pensado em raça, corporeidade, neurodivergência e tudo mais. Nós estamos, na verdade, querendo uma euforia tão grande, que é o direito de viver quem a gente é.
E eu espero muito que você que me escuta, embora o sofrimento ele venha, ele bate na porta, que você lembre que você tem direito de ser a pessoa que você é. Vai bater angústia, às vezes o suicídio é uma chave que nos convida, nesse mundo tão violento e doloroso, a apagar as luzes, né? A apagar o olhar para não ver mais nada, quebrar o espelho, nunca mais ter que pensar sobre isso. Mas aí também é um projeto um projeto anti-trans, é uma transnecropolítica, é uma necropolítica contra os corpos e que vai matar pessoas que não se enquadram na norma a partir do subjetivo. Nem toda morte é feita com o disparo do fuzil da polícia, com a facada no escuro da noite da transfobia. Nem toda morte ela vai ser feita produzindo em você um sofrimento, uma morte instantânea. Tem mortes que são feitas dentro de vários dispositivos, e a disforia é um desses, que vai fazer a gente apagar o desejo que a gente tem de existência, de viver a nossa vida, a nossa subjetividade. E é um direito nosso, é um direito que a gente precisa conquistar, abraçar e olhar, como nesse texto de Angie, olhar como existem outras possibilidades, como o nosso desejo está permeado por construções tão fortes que a gente às vezes acha que nós não somos capazes, inclusive de amar quem é parecido conosco, amar quem parece com a gente. A gente vê questões em relações interraciais, a profundidade que tem de desejo pelo branco produz a pessoa negra não gostar de si ao ponto de não conseguir se apaixonar afetivamente, eroticamente por uma outra pessoa negra, uma pessoa gorda não conseguir desejar uma outra pessoa gorda, uma pessoa trans não conseguir desejar uma pessoa trans, e daí migrar para esse desejo, que eu não estou dizendo que todos são assim, mas que eu acredito que tem a grande influência, desse desejo fetichista do colonialismo pela heterossexualidade, ao ponto de pessoas travestis, pessoas trans, desejarem o cis como o único possível, mas é o seu cis complementar segundo a lógica cisgênera, que é a travesti ter que se apaixonar só pelo homem cis hétero. E aí a gente olha para isso tudo e fala o que é nosso e o que não é. Onde estamos? Por quê? E é preciso ter muita coragem, sabe? Para estar na norma, para estar no que é dito como normal, aceitável, desejável. E aí, para encerrar isso, eu quero dizer, a disforia é uma cisforia também. Ela é racismo, ela é transfobia, ela é gordofobia, é capacitismo, ela é classismo, ela é o patriarcado, é a monogamia. Tudo isso produz essa disforia e a gente às vezes não sabendo nomear, a gente acha que o problema está em nós e não está. E por fim, quero fechar aqui com um texto de Paul Preciado naquele livro Um Apartamento em Urano. E quero ler para vocês pensarem sobre isso e pensar que tem horas que a gente tem que abandonar certas crenças e viver outras possibilidades, se juntar com pessoas que querem viver outras possibilidades, para a gente aprender que a gente não precisa odiar o nosso corpo. Por um tempo foi dito que trans é a pessoa que não aceita o corpo onde nasceu. E não é sobre isso. A gente pode aceitar o nosso corpo. Você pode aceitar o seu corpo como ele é. Uma pessoa transmasculina pode aceitar os seus seios. Uma pessoa transfeminina pode aceitar não tê-los. Pode aceitar o seu pênis, pode aceitar a sua barba, pode aceitar a sua voz grossa, pode aceitar a sua imagem. O que não faz a gente aceitar é o discurso cisfórico e disfórico, que diz que o nosso corpo ele precisa inclusive ter uma autorização para ser um corpo trans. Autorização para ser um corpo negro, para ser um corpo gordo de verdade. O que é isso de verdade? O que é ser de verdade, né? A gente não precisa achar esse enquadramento, a gente precisa ser o que nós podemos ser agora, nesse momento, porque é o que a gente tem, e é isso que nos precisa. E Preciado, no texto Um Apartamento em Urano, Crônicas de Travessia, vai dizer a seguinte coisa com a qual eu encerro esse episódio. Guardem a coragem para vocês, para seus casamentos e seus divórcios, para suas infidelidades e mentiras, para suas famílias e suas maternidades, para seus filhos e sua herança. Guardem a coragem que é necessária para manter a norma, o sangue frio de que precisam para emprestar seus corpos ao processo incessante de repetição reguladora. A coragem, como a violência e o silêncio, como a força e a ordem, está do lado de vocês. Eu reivindico, ao contrário, a lendária falta de coragem. Como eu os amo, meus corajosos iguais, desejo que vocês também percam a coragem. Desejo que lhes falte força para repetir a norma, que não tenham energia para continuar fabricando identidade.
que percam a determinação de continuar acreditando que seus papéis dizem a verdade sobre vocês. E quando tiverem perdido toda a coragem, loucos de covardia, desejo que invente novos e frágeis usos para os seus corpos vulneráveis. É por amá-los que os desejo frágeis e não corajosos, porque a revolução atua através da fragilidade. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?